Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. O Senhor já tem falado ao seu coração hoje? A mim falou. Aleluias. Eu vou ler uma palavra que em dois lugares, tá certo? Abacuque, capítulo 3, que foi o primeiro hino que a comissão de visita louvou ao Senhor. Porque há dias que nós estamos cheios de fé. Há dias que nós estamos cheios mesmo de fé. Sabe? Quando eu jogava handebol, a gente dizia: a gente vai ganhar, e eu não abro nem para um trem carregado de dinamite e com um doido fumando em cima. E tem dias que a gente está com fé desse jeito, mas tem dias que o mesmo Deus que está conosco nesses dias de fé, que é o Deus dos montes, está conosco lá no vale. Quando a nossa fé está bem pequenininha, quando nós estamos ali quase como um pavio que fumega, mas Ele não apaga o pavio que fumega. E Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui para dizer que é comigo e é contigo, aonde quer que você esteja, no vale, no monte, na tribulação, na luta, quando você está com esperança, quando você está com fé, quando você olha e diz: Senhor, chega, me acode, porque senão os inimigos vão me alcançar. E aí o salmista diz: se não fora o Senhor, eles teriam me consumido vivos. Mas o guarda de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, está aqui e me trouxe hoje aqui para dizer: eu sou contigo. Pastor, desculpe. Sabe, a tribulação ela vem. Sabe, como a irmã que estava testemunhando aqui disse, do jeito que vem para um, vai para outro, vai para aquele que não tem a Senhor, mas no mundo tereis aflições, mas eu sou contigo. Por isso que o profeta Abacuque, escrevendo no capítulo 3, depois você vai abrir no Salmo 46, marque logo aí, que eu não vou me demorar, porque era só para ler a palavra. Diz assim a palavra: portanto, capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 ao 19, depois a gente lê o Salmo 46. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluias. Agora volte um pouquinho para o Salmo 46. Quando os filhos de Corá retratam uma fé perfeita em Deus, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se você chegou aqui sem fé, a palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, o Senhor já tem falado, meus irmãos. Quem aqui já tem ouvido a voz do Senhor? Amém? Glórias a Deus. Queria convidar o presbítero Sandro, ele vai estar aqui orando, agradecendo ao Senhor pela porção da palavra do Senhor que foi lida. E também nesse momento eu queria convidar os irmãos que irão fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. É chegado o momento também de adorarmos o Senhor por meio das nossas contribuições voluntárias. Amém? Nosso irmão Sandro orando, e logo em seguida nosso irmão Maurício também com a oportunidade de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, amado Senhor, pela porção da tua palavra, Deus. Nos ajuda a guardar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti. Continua conosco, Senhor, no decorrer desse trabalho santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Também saúdo os irmãos na paz do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode saltar, meu irmão. Na minha angústia eu procuro enxergar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturbam a minha paz, então proponho a mim somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Não olhe para trás, irmão. Olhe para o alvo que é Jesus. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz. Proponho então para mim olhar só para Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador
Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Sou grato pela oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos continuar a ouvir Deus falar, só que nesse momento na instrumentalidade da sua palavra. Para tanto eu queria convidar o nosso irmão Gustavo Bruno, ele que estará ministrando a palavra de Deus na noite de hoje. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor, ouvir Ele falando através dos cânticos e ouvi-lo falando conosco através da sua palavra. Glória ao santo nome de Jesus. Quando recebi o convite ontem, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: logo hoje, Senhor, a gente com um problema gigante lá no trabalho, prédio sem energia, a água caiu lá por tudo quanto é lugar, e eu sou responsável pela manutenção do prédio. O povo descendo do 12º andar pelas escadas, aquele tumulto, uma explosão lá na parte elétrica. Aí eu já tinha a resposta prontinha: desculpa verdadeira, Senhor, eu não tenho condição de preparar nada. Isso não volta hoje, só volta amanhã. O povo vai sair daqui tarde da noite, de madrugada, sei lá que horas. E a gente tem que acompanhar esse serviço. Eu não vou conseguir preparar nada. Aí o Senhor bradou no meu coração, diz: ei, menino, quando tu lê a minha palavra, eu estou te preparando para pregar. Quando tu ora a mim, eu estou te preparando para pregar. Quando eu te ponho num processo e no final te dou vitória, estou lhe preparando para pregar. Quando eu te dou experiência comigo, quando eu te faço ouvir testemunhos, quando eu faço com que aconteça na tua vida coisas que só eu posso fazer para virar testemunho para você, eu estou te preparando para pregar. Aí eu fiquei bem pequenininho. Tá certo, Senhor. Eu vou sem preparar. Mas eu vou orar, o Senhor diga pelo menos qual é a passagem. Quando eu chegar da Rádio Nordeste, aí o Senhor me diga onde é que eu preciso pregar. Aí orando a ele disse: leia Atos 23. Primeira vez que eu li, não entendi, foi nada. Aí eu disse: mas Jesus, fosse pelo menos uma cura do Senhor, fosse a mulher cananeia, a mulher sirofenícia, o jovem rico, glória, aí a gente já, né? Mas Atos 23, tem que mergulhar, eu não tenho tempo de mergulhar não. É assim que funciona. Aí a gente fica bem pequenininho, vai para os pés dele. Cadê dormir de madrugada? Já estava cansado. Cadê dormir? As tochas de fogo nos olhos, eles vão me buscar, vão ler a minha palavra. Aí li Atos 19, li Atos 20, li Atos 21, Atos 22, 23. A poder me dizer que é que eu ia dizer aqui hoje. E aí eu entendi, quando a gente está cansado, com o corpo bem fraquinho, eita, aí ele nos fortifica em espírito.
Aí ele faz a gente se virar para ele, para dizer: não é tu não, menino, sou eu quem faço. Só vai abrir a boca, tu vai ler minha palavra, aí eu vou te dizendo o que é que tu vai dizer, e você vai falando, e o efeito sou eu quem dou. Oh, glória! É assim que funciona. Então, não se ache incapaz de pregar, não se ache indigno, não preparei nada. Olhe, a gente tem uma mania de comparação. Vocês nem se preocupem, que é difícil ter alguém aqui que um dia vai cantar igual a Gabriela Rocha, vai pregar igual o pastor presidente, o evangelista não sei quem e tal. Quando a gente estiver diante do Senhor, Ele não vai dizer assim: por que tu não pregou igual a pastor Clauber? Ele não vai dizer isso para mim, não. O Senhor não é de comparação. Agora, com as características que Ele lhe deu, aí sim. Ele vai dizer: bastava ser você. Não queria que você fosse ninguém, não. Nem ficar envergonhado. E será que eu vou errar? E será que eu vai dar um branco na hora? E será que eu sei falar? Tranquilo. Tranquilo. É na fraqueza que Ele nos fortalece. Guarde isso. Quando lhe chamarem para pregar, vem aqui fazer uma oração, aí você: meu Jesus, me ajude. Aí você, mesmo sem querer, você se levanta, aí vai lá e abre a boca. Daqui a pouco você vai estar dizendo coisa que você não sabia nem que você sabia. No final da oração, a pessoa está em lágrimas dizendo: muito obrigado, aí Jesus lhe usou. É assim que funciona. Amém? Amém, amém. Vamos nós, Atos 23. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ir conosco na leitura, e o Senhor vai nos revelando o que Ele quer falar conosco. Ou a gente vai lendo aqui, você vai acompanhando aí. E o Senhor disse assim: quando você falar, diga a quem estiver lá para fazer um paralelo da vida de Paulo aqui. Essa passagem, essa história aqui que Paulo passou, que está constante aqui, constando em Atos 23. Diga ele que preste atenção, você vai fazer um paralelo. Não é a mesma coisa que Paulo, não é exatamente o que Paulo passou, mas é semelhante. Amém. Quando eu fui ler o capítulo 23, o Senhor disse: vai lá no 19 para você entender o que é que você vai falar. E aí eu vi no capítulo 19, Paulo iniciou ali a última viagem missionária dele, terceira viagem missionária. Estava perto de encerrar a carreira de pregador e ser morto pelo Evangelho. No capítulo 20, a continuação da terceira viagem missionária, capítulo 21, Paulo volta para Jerusalém e é preso no templo. No capítulo 22, Paulo discursa, se defendendo, conta a história da conversão dele. Eu estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, era a minha função, tinha recebido carta lá dos principais da sinagoga, e indo lá no caminho, vocês conhecem a história toda, o Senhor aparece com um grande clarão, ele cai no chão e com a voz de trovão diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele conta essa história em defesa dele. E aí chega o capítulo 23, verso 1 diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, ele já estava preso, estava sendo ali inquirido pelos principais dos sacerdotes. E pondo Paulo os olhos no conselho, o conselho era formado pelos os sacerdotes mor, né, os principais sacerdotes ali, os que estavam em eminência, em proeminência. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, ou seja, sem haver feito
mal a ninguém. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca, batessem em Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Parede branqueada, ou seja, sepulcro caiado. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Ou seja, você está usando a lei para me julgar, mas antes de ser condenado, você já quer aplicar a pena, quer me ferir antes. E Paulo disse, verso 4, perdão, e os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus, afronta aquele a quem Deus separou. E Paulo diz: eu não sabia, irmãos. Chama ali de irmão, já eu faço parte da turma de vocês também, porque sou fariseu também. Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, eu conheço da lei: não dirás mal do príncipe do teu povo. E aqui o Senhor começa a virar a chave daquela situação. O Senhor dá estratégia a Paulo, assim como Ele dará estratégia para você também. Como se portar diante da dificuldade? Preste atenção no que Paulo vai fazer. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, religiosos com uma linha de pensamento, e outra de fariseus, religiosos com outra linha de pensamento, clamou, gritou, falou alto, em alta voz, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, conheço o que vocês estão pensando aí, sou filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. O que ele está dizendo aqui é: eu espero que eu vou ressuscitar, como vocês, fariseus, pensam. Certamente ali o Espírito do Senhor o deu essa estratégia, ele desviou o foco da pressão sobre ele ali e colocou contenda ali entre as duas turmas. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os que estavam o acusando agora passam a discutir entre si. As ideias eram opostas. Sabe o que é que me vem à mente agora? Estava lendo aqui, o Senhor me lembrou. Glória a Deus pela EBD desse último trimestre, desses últimos domingos. Tem trazido temas atuais, temas fortes que nós precisamos saber firmemente do que se trata para poder nos posicionar. Enquanto eu falava aqui que a gente desvia o foco e um fica contra o outro, quem lhe acusa, houve uma discussão lá na sala que eu trabalho sobre banheiro. Homem tem seu banheiro, mulher tem seu banheiro. Não, mas quem é operado pode usar o banheiro do outro e tal. E eu fiquei meio ali, na minha mente foi: eu não acredito que essa pessoa pense assim, não. Não, rapaz, é porque é moderno e tal. Por que eu lembrei disso? Porque o Senhor dá estratégia. Aí eu olhei para um deles e disse assim: você tem uma filha jovem, né? 12, 13 anos. Você aprova alguém do sexo oposto entrar no banheiro com a filha dele? Aí um olhou para a cara do outro assim, aí. Estratégia. Os dois que estavam contra posicionamento, agora estão se colocando em lados opostos. O Senhor vai dar a estratégia. Se posicione. Se posicione, diga: não é de Deus, isso não é de Deus. Biblicamente isso está errado. Banheiro de homem
para homem, banheiro de mulher para mulher. Glória a Jesus. Verso 8: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Uns criam em ressurreição, anjo e espírito, e os saduceus não criam. Verso 9: e originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam. Olha só, os escribas que estavam contra Paulo inicialmente, os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, em Paulo. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Os escribas foram sendo quebrados com o que Paulo dizia. Então, de oponentes, quase que estavam ali já crendo na pregação de Paulo e já se posicionando em seu favor. E havendo grande dissensão, aumentou ali a confusão. O tribuno, que era romano, quem tomava conta ali do julgamento, temendo que Paulo fosse despedaçado, porque havia crescido a dissensão, fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, ou as tropas, aos soldados, né? Os soldados tirarem Paulo dali, para que não houvesse ali um homicídio. O Senhor deu estratégia para Paulo não ser morto naquele dia, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza, guardado. Paulo foi guardado da morte, pois tinha propósito ainda de Deus na vida dele, que ainda não tinha se cumprido totalmente. E Paulo ali, guardado na fortaleza, aos cuidados do tribuno. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, olhe como o Senhor estava o tempo todo com ele. Disse: Paulo, tem ânimo, assim como o Senhor disse a Josué também. Tenha ânimo, se anime, porque como de mim testificasse em Jerusalém, a história que você contou da sua conversão, o que você tem pregado, o que você tem falado de mim, assim importa que testifiques também lá em Roma. Em Roma, promessa do Senhor, iria ser enviado ali para os confins da terra naquela época. Roma era o centro comercial do mundo, era o centro financeiro do mundo, era o centro administrativo do mundo, e o Senhor o prometeu que ele ia para lá, para que ali pregasse e dali o evangelho fosse espraiado, espalhado para todo o mundo. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam jejum, com propósito fora do que Deus quer, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Jejum fora do propósito do Senhor não é validado pelo Senhor. Pode passar um mês sem comer, sem beber, o Senhor não assinará embaixo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, esta promessa de não comer e nem beber, de jejuar até que matassem Paulo. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição. Se a gente não cumprir esse jejum, maldito sejamos nós, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Estavam decididos: vamos tirar a vida desse camarada, está causando tumulto aqui. 15, agora pois, vocês do conselho, rogai, peça ao tribuno, que vos traga ele amanhã aqui, como querendo saber, inquirir ele novamente, fazer perguntas sobre mais alguma coisa de seus negócios. E antes que ele chegue no caminho,
estaremos prontos para o matar. Só que o jejum que eles estavam fazendo era em vão, estava fora dos propósitos do Senhor. E o filho da irmã de Paulo, ou seja, sobrinho dele, o Senhor criando a estratégia, sempre dá um livramento, sempre tem alguém ouvindo para levar a informação correta para quem precisa ouvir, para dar livramento àqueles que confiam no Senhor. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Ouviu e foi dizer ao maior interessado. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, chefes dos soldados, disse: leva este homem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar, uma informação importante. Olha o Senhor aí provendo livramento. Coincidência divina, o menino está ouvindo, diz a Paulo, Paulo envia ali os centuriões, ele é os centuriões, e lá está o sobrinho transmitindo a mensagem. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me assim, me rogou que te trouxesse este jovem, sobrinho dele, que tem alguma coisa que te dizer. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, parece até que o tribuno já havia passado a crer no que Paulo pregava, porque ele cuida, pegando a mão e pondo-se à parte, levou o menino num cantinho. Diga aí, meu filho, o que é que você tem para me dizer? Perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram, fizeram um concerto, estão se organizando para lhe pedir e rogar-te que amanhã leve Paulo ao conselho novamente, como tendo de inquirir, fazer mais perguntas a ele, para saber mais informações. Mas tu não creias, não acredite neles não, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas. Olha a informação contra você, que vai chegar quem deve chegar, para evitar dano a você. Está fazendo o paralelo. Glória a Jesus. Não acredite, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto, e já estão apercebidos, estão só aguardando, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. Fique quieto, não diga a ninguém que você me disse, desde que eu tome as providências. Provisão para que a promessa do Senhor fosse cumprida, ele teria que ir a Roma. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite. Olhe o que o tribuno preparou para a guarda de Paulo: 200 soldados e 70 de cavalos, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Você vai para Cesareia, Paulo, agora você vai com a guarda de 470 homens, 200 mais 70 mais 200 lanceiros. Proteção que o Senhor providenciou para Paulo, para cumprimento da palavra dele. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E aí o Senhor já providenciando o espaço, o momento, o tempo para Paulo pregar a quem tinha mais influência. Ele agora iria falar com o governador Félix. Por enquanto era com o tribuno, agora é com o governador Félix. Iniciando aí já uma reviravolta da situação de Paulo, que ia ser morto, e agora já está indo encaminhado com a tropa lhe protegendo para pregar a palavra de Deus para um governador agora. E escreveu uma carta que continha isto e mais, além da proteção dos homens ali, ainda recomendou
o tribuno, escreveu uma carta ao governador. Dizia assim: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem, aí começa a descrição da carta. Este homem foi preso pelos judeus e, estando lá a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei. Bem, aí já queria ganhar uns pontinhos aí com o governador, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho, pus na frente ali dos deles, para entender porque é que estavam acusando ele. Vai que era algo ali contra Roma. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime da lei romana havia nele digno de morte ou de prisão. Não tinha nada a ver com a administração de Roma, nem afrontava imperador, nem governador, nem afrontava tribuno, não tinha nada a ver com a nossa lei, é coisa deles. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Encerra a carta. Preparou ali novo conselho, nova oportunidade para Paulo pregar novamente a história dele para mais gente ainda. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride, um local intermediário ali até chegar em Roma. Antes de chegar a Roma, passou a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Entregou Paulo lá, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador Félix, lhe apresentaram Paulo. Deixou Paulo lá. E o governador, lida a carta, que tinha sido enviada pelo tribuno, perguntou de que província era. O negócio começou a melhorar para Paulo. E sabendo que era da Cilícia, Paulo é romano, merece outro tratamento. Disse: ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. No capítulo 24, Paulo se defende, conta toda a história dele de novo. A história de Paulo já era pregação. No final do capítulo 24, Félix, governador, chama ali a sua esposa, Drusila, já não mais para acusar Paulo, mas para que ela ouvisse a pregação dele a respeito de Jesus Cristo. Portas abertas para o Evangelho. Vamos ver o cumprimento da promessa do Senhor, capítulo 28, verso 16. Depois de 2 anos de pregação de Paulo, ali em Cesareia, 28 e 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Cumprimento da promessa. Glória ao nome de Jesus. Tudo isso que aconteceu com Paulo, prisão, acusação, tentativa de homicídio, todas essas coisas foram preparando Paulo para que ele testemunhasse aos confins da terra, de cidade em cidade, onde ele era transferido até chegar em Roma. O Senhor foi providenciando locais, conselhos, sinédrios, para que Paulo falasse do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão,
Se foi assim com Paulo, claro que não vai ser idêntico, mas faça o paralelo, semelhança. Toda a vida que você estiver sendo afligido, estiver no meio do processo, apertado, o Senhor está lhe preparando para pregar para mais gente, lhe dando a oportunidade de entrar em lugares que você não poderia entrar, de falar com pessoas que você nunca imaginaria falar, tendo acesso para falar do amor de Cristo Jesus para pequenos, para quem se acha grande, que não é grande, mas para quem se acha grande, para aquele esquecido, naquele que você passa de carro que está assim, ó. Para todos, o Senhor não faz acepção de pessoas, do mais abastado financeiramente ao mais simples. Todos eles são amados pelo Senhor, porque às vezes a gente tem compaixão, mais compaixão por quem precisa, uma certa ojeriza assim para quem já, meu Deus. Um dia desses eu ouvi um irmão dizendo: rapaz, a turma só envia missionário para a Espanha, para os Estados Unidos, esquece do Paraguai, dos países africanos e tal, mas o que incomodava era: por que só manda para país rico? Não é não, meu irmão. Geralmente eu fico calado, mas quando diz assim: qual é a tua opinião? Não é não, meu irmão. Aí eu disse: meu irmão, a visão que eu tenho é outra. Se eu tivesse a visão que o dinheiro era o mais importante, aí eu concordava com você, porque o país rico não precisa mais de dinheiro não. Se a bênção de Jesus é dinheiro, está resolvido. Mas se você enxergar as necessidades das almas que estão lá, ô filho, é a mesma necessidade. Ou você acha que a Europa hoje está evangelizada, que é padrão para que o mundo siga? Já foi. Já foi. Turma lá está fechando igreja uma atrás da outra, se afastando do Senhor. Avô e avó crente, pai já mais ou menos, os meninos não querem mais nem saber de Jesus. Os bisnetos já estão lutando contra. Aqui você não prega não, se você pregar aqui você vai levar. Ei, guarda, está pregando aqui, ó. A lei diz que tem que mutar, não vai mutar não, é? Um dia desse eu vi um vídeo, o pregador falando bem baixinho, lá em Londres, falando bem baixinho, a Bíblia aberta, Senhor Jesus te ama, e não sei o que, falando em inglês. Daqui a pouco chegam 2 guardas ali e dizem: o senhor não pode pregar aqui não. Entende? Claro que a gente é levado a pensar que não, só manda para a Europa. Por quê? Porque a gente está preso aqui na terra. Não, eles já são ricos, não precisa ser evangelizado não. Olhe a conexão que se faz na cabeça. Eles já são ricos, não precisa não. Não precisa, filho. O evangelho não é assim. O Senhor deu a oportunidade a Paulo para pregar no meio da praça, apanhando, e lá no palácio do governador, para os dois. As necessidades daqui, as abastanças daqui vão ficar por aqui. Agora a alma para o Senhor é pobre, é média, é rica, é riquíssimo, é bilionário, é trilionário. O mesmo valor para o Senhor, o mesmo valor. Amém? Glória a Jesus. Até aqui. Glória ao nome do Senhor. Pastor Natanael está dizendo aqui que leia o 28, 30 e o 31. Vamos ler agora. Capítulo 28, 30 e 31. Diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo,
pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Oh, glória! Glória a Jesus! Desculpa, meu irmão. Salmo 46, verso? Salmo 46, vamos ler. Salmo 46, verso 9, diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia, aleluia. É assim que o Senhor trabalha. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, meu irmão, amém. Pastor Pedro. Glórias a Deus, né, meus amados irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? É assim, o Senhor nos instrui, o Senhor edifica a nossa fé. Amém? Esse é o lugar reservado para o Senhor, né? Isso está sendo cultuado e nós glorificamos a Deus por cada irmão que aqui tem chegado, né? E terça-feira nós sabemos que é um dia útil, então muitos irmãos tem uma rotina de trabalho, né, mas nos alegramos com isso, amém? E nessa alegria eu queria destacar alguns jovens, né, que estão cultuando ao Senhor conosco hoje aqui, os jovens que estiveram em festa no final de semana, e a gente falava justamente do estar na congregação no day after, né, no dia seguinte, e a gente vê aqui o nosso irmão Jefté, não é isso? Nosso irmão Flávio Samuel, os músicos aqui da nossa igreja, o Lucas, né, o João Pedro, Lucas Noildo, viu? Eu acho que ele tem mais presença na igreja do que os pastores, viu? Não falta um culto. Lucas é uma bênção em nome de Jesus, né? Lucas aí é um ajudador nosso, mas que façamos isso, amados, né? O escritor dos Hebreus diz aqui, ali no capítulo 10, verso 25, que quando se aproximar, né, isso aquele dia, nós devemos nos exortar uns aos outros para que permaneçamos na congregação, amém? Ah, irmão Pedro, mas eu posso em casa, estar orando, estar buscando ao Senhor? Pode, você pode estar na sua casa fazendo isso, mas esse aqui é o lugar que o Senhor reservou para estarmos juntos aqui buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o inimigo está em nosso derredor, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E certa vez um pastor fazendo uma aplicação pessoal desse texto, ele explicava essa expressão, por que o leão fica bramando em torno das suas vítimas. E aí ele dizia que o leão faz isso, é uma estratégia do mundo animal, para que as vítimas, né, as presas dele, fiquem desnorteadas com aquele bramido do leão, e elas se dispersem. Por quê? Porque quando a presa está sozinha, é mais fácil do leão pegar, amém? Assim somos nós, irmãos, quando estamos aqui em comunhão, estamos na congregação, estamos buscando estar perto do povo de Deus, a gente fica mais fortalecido. Você sabia disso? A gente solto não dá certo não, crente que é crente tem que estar perto do outro crente, não é isso? Às vezes a gente deixa de estar na congregação para estar no outro lugar, aí às vezes a gente termina tropeçando em algum embaraço, às vezes deixa de estar na igreja, né, para estar numa conversa às vezes que não edifica ao Senhor. Então o lugar de crente, amados, é aqui, buscando ao Senhor, amém? Essa mensagem vai chegar também por meio da transmissão, então essa mensagem não é para os irmãos, porque os irmãos estão aqui, amém? Mas que chega aos ouvidos, né, para que os irmãos tenham esse hábito saudável de estarem na congregação, ouvindo a palavra de Deus. Quem aqui hoje ouviu a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, eu saio daqui de posse da minha porção e da minha vitória, amém? Glórias a Deus por isso. Eu queria convidar o presbítero Ricardo, ele vai estar aqui orando, amém? Encerrando esse trabalho, agradecendo esse culto, amados, que atmosfera espiritual esse culto de hoje, viu? Seja nos testemunhos, seja na palavra ministrada, nos louvores aqui, louvores cristocêntricos aqui, hinos, né? Que bateu a nostalgia em alguns irmãos aqui, eu acredito, não é isso? O Senhor se fez presente, amém? Nosso presbítero Ricardo,
orando, e logo em seguida o pastor Natanael impetrando a bênção apostólica. Fica o nosso convite especial para na próxima quinta-feira estarmos aqui mais uma vez juntos, dessa vez aprendendo mais a palavra de Deus no culto de doutrina, culto do Pasto Verde, com o nosso pastor Eliezer de Souza. Glória a Deus. Amanhã, Poço de Jacó, das 12, meio-dia a 1 da tarde. Amém? Glória a Deus. O matutino pela manhã, 5 às 6 da manhã. Amém. Glória a Deus. Oremos, amados. Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus tremendo, maravilhoso. Tu és um Deus que está aqui conosco, que esteve conosco, que continua conosco até a consumação dos séculos, como tens prometido. E queremos te dar graças, te agradecer por esses momentos tão especiais em tua presença, onde sentimos a tua presença de uma forma tão peculiar, Pai. Ó Senhor, toma cada um aqui que está nesta noite em tuas mãos. Tu nos sonda, tu nos conheces, sabe o que está no nosso coração, sabe da dificuldade de cada um, e agora em nome de Jesus, eu quero, Senhor amado, te pedir a tua bênção sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de sono restaurador e um restante de semana abençoado na tua presença. Isso é o que te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Deus lhe dê uma boa noite e um dia amanhã abençoado, em nome de Jesus.